Retrato de Jesus. É um documento que foi encontrado no arquivo do Duque de Cesardini, em Roma. E é uma carta que traz um retrato físico e moral de Jesus. A carta diz o seguinte: sabendo que desejas conhecer, quando vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é Filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm um estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. Há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem, admiram. Dizem que um tal homem fora ouvido por essas partes. E verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, tua obediência, estou prontíssimo, aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia.
Jesus. Aqueles foram dias inesquecíveis, os da sua presença física entre os homens. Eram dias perfumados pelo seu magnetismo, que ainda hoje serve de polo atrator para despertar a sublimidade da vida maior. Muitos buscaram a sua presença, atraídos por seu porte majestoso, por sua beleza sublime, por seu poder de restabelecer a saúde, por suas palavras inolvidáveis, por sua doçura inigualável. Poucos, porém, o compreenderam em profundidade. Poucos entenderam a importância de sua vinda ao mundo, mesmo os que conviveram em sua intimidade como os apóstolos, que somente depois de sua partida física amadureceram o suficiente para compreendê-lo e, a partir daí, entregarem-se completamente no maior empreendimento de todos os tempos, que é a inauguração do reino de amor na terra. Sua presença no mundo ainda se faz sentir. Ele que disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Seus ensinos continuam consolando os sofredores, orientando os que se acham perdidos, elevando os caídos, fazendo viver os que se encontravam mortos espiritualmente. Jesus nada escreveu. Tudo o que sabemos de sua história inolvidável e de seus ensinamentos foi através de seus apóstolos, que nos legaram os evangelhos conhecidos. Certamente, houveram alterações dos escritos em função das traduções do hebraico para o grego, depois para o latim. Mas a essência dos ensinos do Mestre são imorredoras e inalteráveis e permanecem vivas para todos aqueles que desejam tirar o espírito que vivifica da letra que mata. Na atualidade do mundo, quando os povos ainda competem em uma corrida armamentista, onde as indústrias bélicas se destacam, onde os países esperam o inimigo sem saberem os homens que o verdadeiro adversário encontra-se em seu próprio íntimo, Jesus atrai para si a responsabilidade de ser o condutor do homem pelo caminho que o leva ao seu glorioso destino, o de adentrar em uma nova era, onde reine o amor, a mansuetude, a paz, onde o homem possa tornar-se o anjo do próprio homem, fazendo-se filho de Deus. Jesus atrai para si a responsabilidade de ser o condutor do homem pelo caminho que o leva a seu glorioso destino, o de adentrar em uma nova era, onde reine o amor, a mansuetude, a paz, onde o homem possa tornar-se o anjo do próprio homem, fazendo-se filho de Deus. Os nomes de Jesus. Jesus foi chamado de muitas formas: Cristo, Senhor, Filho do Homem, Filho de Deus, Messias, Rabi, Mestre, Profeta, Yeshua, Nazareno, o Verbo, Luz do mundo, Filho de José, Emmanuel, Cordeiro, Pastor. Porém, aceitou ser chamado de Mestre e Senhor, conforme encontramos em João, no capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Mas ele também disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão através de mim. Porque ser é permanente, estar é temporário. Jesus pôde dizer: eu sou. Todos nós, porém, que ainda estamos a caminho, nas estradas da evolução, somente podemos afirmar que estamos.
já que nosso estado ainda é o transitório. Jesus, como Espírito puro que é, pôde dizer: eu sou, e com total compreensão do que representa o ser. Cristo veio ao mundo trazer os fundamentos divinos da verdade e do amor. Ele é o unigênito, o Filho de Deus, por ser o único Espírito puro que encarnou no orbe terrestre. Jesus e a engenharia cósmica. João, o apóstolo amado, afirma que Jesus estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Isso está em João, no capítulo 1, versículo 10. Isso porque Jesus é um espírito construtor de mundos, cocriando os orbes que receberão vida orgânica e espiritual. O benfeitor espiritual Emmanuel nos fala que a evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. Jesus é um espírito de tanta grandiosidade que já era puro antes da formação da Terra, pois que a Terra foi feita por ele. O próprio benfeitor Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que uma comunidade de espíritos puros, do qual Jesus é um dos membros divinos, somente reuniu-se nas proximidades da Terra por 2 vezes, quando da formação da Terra, preparando-a para o surgimento da vida orgânica no planeta, e outra quando se decidia a vinda de Jesus na Terra, trazendo à nossa humanidade a boa nova de amor e de redenção. Foi Jesus quem disse que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus transcende, deste modo, os estágios do processo de evolução na Terra, porquanto ele já era o construtor do planeta, quando sequer a vida nele se apresentava, conforme nos informa a benfeitora espiritual Joana de Ângeles no seu livro Desperte e Seja Feliz. Jesus não é somente um espírito construtor de mundos, é também o governador espiritual de nosso sistema. Ele próprio afirmou que tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Portanto, não existe paradigmas terrenos para compreender a grandeza de Jesus, pois que ele é o paradigma de superioridade maior que temos. Podemos e devemos, porém, tentar compreender o pensamento de Jesus através de suas ações sempre perfeitas e de seus ensinamentos sempre sublimes. Mestre, os ensinamentos de Jesus são sempre atuais, pois que são as leis divinas postas em forma de vida e exemplo. Jesus utilizou-se de figuras simples da vida diária e de elementos daquela cultura em que se encontrava para ensinar. Certamente que veio não só para os judeus, mas para todo o mundo. O seu ensino abrange dessa forma toda a humanidade. Como sábio, discernia o grau de capacidade de compreensão do povo na época e a gradação em que o ensino devia ser transmitido. Luz em excesso muitas vezes pode cegar. Portanto, utilizava-se constantemente de parábolas, que são metáforas e que alcançam sempre aquele que as escuta em seu grau particular de entendimento, sem ferir a ninguém desta forma. Porém, para seus discípulos que tinham uma compreensão maior e em função de suas missões de continuadores do Evangelho, Jesus ensinava tudo a eles em particular, conforme encontramos em Marcos, no capítulo 4, no versículo 34. Jesus não disse tudo, limitando-se em muitos pontos a lançar o germe da verdade, em função da limitação intelectual e moral do povo. Seria necessária a contribuição da ciência no futuro para o desenvolvimento dessas ideias que necessitariam de maior maturidade do espírito humano
para compreendê-las. Jesus é o ser que apequenou-se para estar conosco, sem diminuir a sua grandeza espiritual. Conviveu com o povo simples, destacando-se por sua superioridade moral. Muitas das coisas que Jesus ensinou, outros missionários de grande porte espiritual já haviam falado, mas ninguém ensinava como ele, em função de sua autoridade espiritual. Por isso, tudo o que dizia revestia-se de uma roupagem luminosa, refletindo sua sublime sabedoria. Encontramos no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 12. Tenho ainda muito que vos ensinar, mas vós não o podeis suportar agora. Tudo chega a seu tempo. Por isso, disse que enviaria um outro Consolador, que é o Espiritismo, que estaria conosco e nos faria lembrar os seus ensinamentos, e ensinaria ainda outras coisas, clareando aquilo que ele próprio não podia dizer de forma completa naquele momento. O amor convida. Jesus representa o maior amor que o mundo já conheceu. No seu tempo, várias pessoas tiveram ao seu encontro, mas nem todos atenderam ao seu convite. O Vem e Segue-me de Jesus continua ecoando em nossos corações, aguardando a coragem do sim de nossa parte, um sim que se abre em uma postura nova diante da vida, sob o influxo restaurador do seu legado. Seu convite é o do agir no mundo com base no amor, na simplicidade, na gentileza, na fraternidade, com prudência, sabedoria, serenidade e sensibilidade diante da vida. Hoje, a mensagem da Boa Nova penetra na mente e no coração daqueles discípulos novos que se deixaram permear pela beleza da poesia cantada na doce Galileia e que agora ousam alçar voos mais altos nas asas do amor. A benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, em seu livro Luz do Mundo, nos diz: a Boa Nova, em sua epopeia, representa a história do homem atormentado que bate às portas do céu, ansiosamente, e recebe a resposta da esperança e do amor, atendendo generosamente. Para todos aqueles que se encontram em sofrimento, ele se pôs como bálsamo, trazendo a si a responsabilidade de nos curar, os que ainda permanecemos nos equívocos do ego dominador. É o doce convite do vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei comigo que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para encerrarmos o nosso encontro de hoje, nós vamos contar uma história que é narrada pelo benfeitor espiritual Irmão X no livro Contos e Apólogos. E a história se chama No Caminho do Amor. Em Jerusalém, nos arredores do templo, adornada mulher encontrou um nazareno de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólico sorriso, e fixou-o estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia a irradiar-se dele, corrigiu as dobras da túnica, muito alva, colocou no olhar indizível expressão de doçura e, deixando perceber nos meneios do corpo frágil a visível paixão que a possuía de súbito, abeirou-se do desconhecido e falou ciciante: jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade a teu dispor em minha loja de essências finas. Indicou extensa vila cercada de rosas à sombra de arvoredo acolhedor e ajuntou: inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforta,
em minha primavera juvenil, encontram o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços, e a romã saborosa não possui o mel de meus lábios. Vem e vê. Dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes de meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinas exercitados em palácios ilustres. Ante a incompreensível mudez do viajor, tornou súplice depois de leve pausa. Jovem, por que não respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me compele a vida. Atende, atende. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas, e notando-lhe a expressão fisionômica indefinível. A vendedora de essências acrescentou um tanto agastada: Não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou: Agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, ajaezada de enfeites, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, venerável ancião pediu-lhe socorro para a infeliz criatura atenazada de sofrimento. O mestre seguiu-a sem hesitar, e num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa de que ninguém ousava aproximar. Fitou o mestre e reconheceu. Era o mesmo mancebo nazareno de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura, e convidou: Vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencida de dor. O mestre, porém, transbordando compaixão, prosternou-se fraternal e conchegou-a de manso. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou em voz reticenciosa e dorida: Tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia, que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente, retrucando apenas: Agora venho satisfazer-te os apelos. E recordando-lhe as palavras do primeiro encontro, acentuou compassivo: Descubra em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te.